desconstruir alguns conceitos, né, de felicidade, para que a gente possa construir, então, outros conceitos mais viáveis, e aí talvez essa sua provocação já fique mas um outro filósofo aqui, né, que foi Buda, e na verdade essa frase também foi atribuída a Schopenhauer, que viver é sofrer. Então a primeira desconstrução, que talvez já trabalhe um pouco, você trouxe, né, é de que felicidade, ela não implica a ausência de desafios e nem de problemas. E isso inclui também a nossa vida profissional. Então, a gente vai trabalhar com o que gosta, né? A gente vai ter muito mais prazer, com certeza, mas a gente também vai ter desafios e problemas, e a gente também vai sentir que está trabalhando em alguns momentos, e tá tudo bem, né? Um outro conceito aí que a gente precisa falar, e que eu já vi aparecer aqui, né, em outros webinars que a gente vem fazendo aí sobre o tema, é que a felicidade é subjetiva. E aí eu trago duas imagens, né, uma imagem, né, que a gente conhece aí como felicidade, momento U. Muitas vezes fala em felicidade, a gente pensa em momentos de celebração, de alegria, ou até de euforia, né? Acho que essa palavra, euforia. E a gente tem uma imagem do que seria felicidade já para o oriental, que está ali baseada na serenidade, né, na introspecção, no contato consigo mesmo. Então, felicidade é um termo subjetivo. O que é felicidade para mim não é felicidade para você, e isso também vai se aplicar quando a gente fala em felicidade profissional, felicidade no trabalho. Outra desconstrução, né, que eu queria trazer é em relação aos mitos da felicidade. Então, muitas vezes a gente pensa, a gente imagina, né, coisas que vão nos fazer felizes. Então, por exemplo, quando eu mudar para aquela função, quando eu for promovido, ou quando eu for rico, ganhar muito dinheiro, vou ser feliz. E aí eu trouxe até um exemplo que não tem a ver com o trabalho, né? Quando eu me casar, quando eu me formar, quando eu tiver um namorado, enfim, a gente projeta a felicidade em diversas situações da vida, e a professora Sonja Lyubomirsky, tem esse nome um pouco difícil, ela é PhD em psicologia pela Universidade da Califórnia, e ela fez, então, várias pesquisas referentes a padrões de felicidade. Será que felicidade tem aí alguns componentes, né, que favorecem a gente sentir felicidade? E se essas situações que a gente gosta de viver e que a gente espera, vou ser feliz quando, se elas realmente trazem felicidade? E o que ela descobriu é que não. Muitas vezes os ricos têm até mais problemas, né, em relação ao dinheiro do que a gente que está ali sonhando, né, e entender que, como eu falei lá no começo, viver é sofrer, nós vamos passar por situações desagradáveis. E a psicologia positiva, que é a ótica que eu trago para a felicidade, ela não pressupõe só momentos felizes, né, só pensamentos positivos, só momentos de prazer e contentamento. Não, a vida tem esses altos e baixos, e como é que eu percebo e como é que eu lido com isso é que vai fazer diferença na minha sensação geral de bem-estar, né? Então, a Sonja, ela nos traz um ponto muito importante aqui. Se, por um lado, metade de mim é geneticamente, né, responsável aí pela minha felicidade, eu tenho 40% de chances de criar ações intencionais para compor essa minha felicidade também, e não é pouca coisa. E a gente vai entender o que é que a gente pode, então, fazer. Bom, como a professora Regina falou, né, agora que a gente desconstruiu aí algumas verdades ou mitos, né, em relação à felicidade, eu quero falar um pouco das relações de trabalho na atualidade, que a professora Regina muito bem lembrou do mundo VUCA, que é a forma como nós temos vivido, né, na atualidade do trabalho. Esse conceito ele veio lá do exército americano, mas ele traduz muito bem, né, se a gente for reparar, como é que estão as relações de trabalho hoje? Complexas, ou seja, o ambiente é dinâmico, é complexo, são muitas interdependências para que as coisas sejam criadas e produzidas, é ambíguo, né? Então, uma coisa que é certa agora,
em outro ponto de vista ela não é tão certa, a situação para mim é de um jeito, no outro prisma é de outro, então a gente não tem aquela base firme, né, digamos assim. É volátil no sentido de que as coisas têm mudado muito e muito rápido. A internet é uma das grandes responsáveis, né, a tecnologia. Então, assim, eu, enquanto profissional, como é que eu navego nesse mundo? E ainda incerto, né? Quer dizer, eu preciso agir, preciso tomar decisões, eu preciso trabalhar em cima de incertezas. Olha o estresse que isso causa para a gente. Então, a gente está vivendo momentos de profissionais muito esgotados, muito estressados, profissionais que chegam mesmo ao burnout, né, que é o esgotamento. Como é que fica a qualidade de vida em meio a tudo isso? E aí, é importante, né, as empresas, elas têm olhado a saúde mental do trabalhador, elas têm olhado para a questão da qualidade de vida, mas será que eu, enquanto profissional, preciso esperar apenas vir da empresa na qual eu trabalho, né, essa gestão, essa ajuda na gestão do estresse, essa ajuda nas minhas emoções, e aí eu digo que nós também somos responsáveis, né? Por exemplo, eu sou autônoma, não tenho nenhuma empresa por trás me ajudando na gestão do meu estresse. Então, eu preciso ter consciência de que eu estou vivendo esse momento, que essa tendência do mundo VUCA, da tecnologia, não é regredir, ao contrário, é a gente ter isso se intensificando cada vez mais. E como é, então, que eu vou lidar com a gestão do meu estresse? Por meio do mindfulness, por meio da inteligência emocional, reconhecer as minhas emoções, expressar as minhas emoções, né, saber lidar melhor com elas e assim trazer mais qualidade de vida para mim. E tem mais um ponto aí, né, que eu coloquei aqui, aprender a vida toda, que é o lifelong learning. Além de tudo isso, justamente pelo mercado ser volátil, ser incerto, eu preciso estar aberto a aprender coisas novas. Talvez não formalmente, mas também formalmente, mas não fazer disso um motivo de sofrimento, porque muitas vezes a gente está numa função, num trabalho, e aí a gente precisa aprender coisas novas e olha para isso com sofrimento. Poxa, eu preciso aprender mais isso, mas eu acabei de fazer um curso, mas eu acabei você acabou de fazer, mas tem uma informação nova, então vamos ler, vamos ver cursos menores, vamos nos informar, né? Hoje a gente tem informação aí para a gente fazer curadoria à vontade. Então, é isso, como é que a gente navega em tudo isso e ainda pode ser feliz? A gente viu aqui algumas pesquisas e eu quis trazer essa da revista Exame de março desse ano por ser desse ano. Tá? Então, a gente tem diferentes institutos falando sobre percentual de felicidade no trabalho, quanto estamos satisfeitos ou não, e essa pesquisa que eu trouxe em específico, ela foi feita com brasileiros, e é desse ano, então por isso que eu escolhi, mas a gente pode olhar para ela de uma maneira mais generalista e entender. As pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Aqui a gente tem um número de 56%, né, de pessoas que estão insatisfeitas, e 64% das pessoas entrevistadas gostariam de trabalhar em áreas diferentes da sua função atual. Então, independente, né, do instituto que fez a pesquisa, ou se ela só leva em consideração brasileiros ou não, a gente tem visto um movimento e aí como é que a gente fala de felicidade, né, sendo que a gente tem esse número tão alto de pessoas insatisfeitas no trabalho. E alguns dos motivos, eu quis destacar dois aqui, pelo trabalho em excesso, as pessoas sentem que elas estão trabalhando excessivamente, e também elas não fazem aquilo que elas gostam. E aí eu espero que no final, né, dessa conversa, vocês tenham aí ferramentas o suficientes para entenderem onde é que vocês estão dentro desse contexto e também provocar para si mais bem-estar, mesmo diante desse cenário que está assim, um pouco incerto, né? Então, como é que a gente pode usar os nossos 40% aí de ações intencionais? Bom, a ótica da psicologia positiva, sim, é possível sermos mais felizes no trabalho. Eu quis trazer aqui e destacar duas das missões que a psicologia positiva veio complementar em relação à psicologia. Por quê? Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, na época, então, presidente da Associação Americana de Psicologia, que é a APA, né? Ele pensou o seguinte: a psicologia tem 3 grandes missões. Uma é curar
né, então, os transtornos mentais, descobrir mais a respeito deles e tudo mais, e isso a psicologia já faz muito bem. Mas essas outras duas missões aqui que eu vou destacar, estavam um pouco ali devendo, né? Ele falou, não está tão bom. Então, vamos colocar especialistas para trazer ciência, cientificidade para a felicidade. E isso não quer dizer que outras pessoas antes dele não tenham pensado nisso, né? Psicólogos humanistas pensaram nisso, a filosofia vem pensando nisso, a gente viu aí também no primeiro webinar desde lá, né? Dos primórdios. Mas ele quis trazer instrumentos, medições e cientificidade, ou seja, aqui não são achismos ou positivismo, não, é ciência, quer dizer que se a gente aplicar, a gente vai ter resultado, né? E essas duas missões que a psicologia positiva veio aí complementar é tornar a vida das pessoas mais realizada e também identificar e desenvolver os talentos humanos. E conceito, com esses estudos, nasceu então o que hoje a gente chama de florescimento. O que é florescer? É desenvolver e evoluir para a nossa melhor natureza. E quando a gente vive a nossa melhor natureza, é muito natural que a gente vivencie mais bem-estar e felicidade, tá? Sob a ótica do conceito de florescimento. E um ponto muito importante que eu destaquei aqui, que eu destaco sempre quando eu vou falar desse assunto, é que nós somos responsáveis por cultivar esse bem-estar. Então, é possível ser feliz no trabalho? Sim, é possível eu trazer mais elementos que vão me fazer vivenciar mais felicidade, mais bem-estar. E eu sou responsável, né, em grande parte, por provocá-los. Então, agora a gente vai conhecer um pouco mais desses elementos que a gente chama de PERMA, que eu também que rolou por aqui, né, não com tantos detalhes, eu espero trazer um pouco mais de detalhes e com esse olhar aí focado na vida profissional. O primeiro elemento do PERMA, então, são as emoções positivas, né, de Positive Emotion. E aí, quais são essas emoções positivas? De acordo com o estudo da Barbara Fredrickson, que ela estuda a positividade, né, o que gera em nós positividade, nós encontramos aí 10 emoções que, se provocadas por nós, elas podem nos gerar mais bem-estar dentro desse elemento Positive Emotions, que é a alegria, a gratidão, serenidade, interesse, esperança, orgulho, diversão, inspiração e admiração. E veja quantas dessas emoções a gente é capaz de trazer, né, ou de levar para o nosso trabalho. A gente pode ser grato pelo que a gente tem, né, pelos desafios que são colocados e que a gente consegue ir lá e desenvolver, entregar. A serenidade pode ser provocada também, né? Lembra que eu falei lá no começo que nós aqui ocidentais somos muito e os ocidentais são mais serenos. Vamos aprender também a trazer, já ajuda a regular a emoção também. O interesse naquele assunto, no meu cliente, sabe, no que eu estou fazendo. Esperança de que eu posso ter dias melhores, que apesar do que a gente vivencia, ou seja, tem alguma dificuldade, algum desafio, a gente pode olhar para o futuro com esperança, ter orgulho daquilo que eu faço, daquilo que eu entrego, se divertir um pouco também, né, é possível, se inspirar em alguém lá dentro da empresa, admirar pessoas, modelar essas pessoas. Então, olha quantas oportunidades que a gente tem de focar em emoções positivas, porque lembra, a gente não nega que existam as emoções negativas, né, que existam momentos de problemas e de desafios e de esgotamento e de ansiedades, incertezas, porque a gente viu como é que estão as relações de trabalho na atualidade, mas a gente também não pode negar que a gente deixa passar essas oportunidades de provocar essas emoções, de perceber, eu acho que não é nem provocar, acho que é perceber, né? Então, um exercício que eu posso propor é que vocês, a partir dessa semana, comecem a perceber essas emoções. Faz uma listinha mesmo, no começo a gente precisa escrever, precisa tomar consciência. Porque sem eu ter consciência de onde eu estou, como é que eu posso projetar onde eu quero chegar? Né? Como é que eu posso dizer que eu quero ter mais emoções positivas se eu nem percebo as que estão ali ao meu redor no dia a dia? E aí a gente vai para o segundo elemento, que é o E de engajamento, que particularmente sou apaixonada por essa. E o engajamento, ele está muito relacionado a despertar os nossos talentos e habilidades. Só que para despertar os meus talentos e as minhas habilidades, eu preciso saber quais eles são. Será que eu tenho essa consciência de quais são os meus talentos? Quais são as minhas habilidades? Eu já parei para pensar nisso? Ou eu só fico
catando ali, né, as minhas fraquezas. Poxa, fiz isso, né? Faz parte a gente olhar para aquilo que a gente precisa melhorar, faz parte. Mas eu tenho dado o mesmo valor para aquilo que eu já tenho de bom, né? Me inspira a agir. E eu preciso conhecer aquilo que me inspira a agir, aquilo que me causa motivação intrínseca. Por que eu levanto todo dia pela manhã, né? O que me inspira a ir até o meu trabalho, desenvolver o meu trabalho, entregar o meu trabalho? Então, são reflexões, a gente precisa partir desse momento de consciência, né? E aí a gente fala também do flow, que é uma teoria que fala da nossa alta performance numa zona de equilíbrio entre os nossos desafios e habilidades. Flow é um estado de fluidez. Sabe quando você perde a noção do tempo? Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu nem sei quantos minutos passaram. Inclusive, eu preciso olhar, porque eu sei que eu preciso entregar em determinado tempo, mas falar disso eu gosto tanto, tem tanto a ver comigo, que eu entro em flow. Eu não tenho fome, eu não sinto frio, né? Então, o flow, ele traz várias sensações, ele é uma recompensa por si mesmo. Então, quando a gente consegue chegar em atividades que nos levem ao flow, o próprio flow já é uma recompensa, já traz mais bem-estar. E aí eu trouxe um chart aqui, que ele fala que o flow, ele é a zona de equilíbrio entre o meu desafio e as minhas habilidades. Isso no trabalho, gente, para quem é líder, ou até para você mesmo que está ali desempenhando o trabalho, é muito importante olhar para isso, porque se tem um desafio muito alto e eu tenho uma baixa habilidade, a tendência é que eu sinta muita ansiedade para entregar, né? Muita ansiedade para entregar aquele trabalho. Agora, se o meu desafio está muito baixo e eu tenho muitas habilidades que eu não estou usando, eu entro em tédio. Então, eu preciso sempre prestar atenção, né? E talvez, se o meu desafio está muito baixo, buscar um pouco mais de desafio para usar as minhas habilidades, usar os meus talentos, e aí sim conseguir entrar numa zona de engajamento e de fluidez. E agora a gente pensando, então, no R de PERMA, que são os relacionamentos positivos, nós somos seres sociais, né? Então, estar com pessoas nos faz bem. A psicologia positiva fala que se a gente tiver um amigo no trabalho, a gente é mais feliz, a gente se sente mais satisfeito. E eu complemento, assim, não precisa ser uma amizade, né? Mas se a gente atuar com respeito, empatia, com relacionamentos que são construtivos, porque vamos falar a verdade, né? Quem nunca vivenciou no ambiente de trabalho, murmuração, ou a inveja, ou a fofoca, o sentimento. Então, a gente precisa se auto-perceber nisso e buscar relacionamentos mais respeitosos, com mais empatia, com mais admiração pelo outro. O que eu posso aprender com aquela pessoa, né? Então, vamos pensar nisso, porque a nossa rede influencia muito no nosso bem-estar. E a gente vai para o M de significado, que eu poderia falar horas sobre significado, porque a gente tem tantas vertentes, e a gente tem importância nesse tópico, né? Mas eu quis resumir aqui, então, significado como sentir que o que eu faço impacta para outras pessoas, impacta e faz bem para as pessoas. Ter significado é também eu saber por que eu estou fazendo alguma coisa, né? Conhecer o começo, meio e fim do processo. Muitas vezes eu estou trabalhando numa parte do processo e não sei nem para que aquele trabalho, qual é o resultado daquilo, qual é o impacto daquilo no cliente, qual é o impacto daquilo na sociedade. Então, quando eu conheço para que o meu trabalho existe, eu tendo a ter essa noção de significado mais ampliada, né? E aí tá o Ben Shahar, que é um dos estudiosos de psicologia positiva, ele fala que nós temos duas moedas. E a gente tem a moeda financeira, né, que é o salário recebe, e a gente tem a moeda definitiva. E essa moeda definitiva está muito relacionada ao sentido e ao significado que a gente encontra no trabalho. E aí ele também fala o seguinte, eu vou passar mais adiante, né, alguns aspectos para a gente encontrar esse significado no trabalho, mas ele fala que também, em alguns momentos, a nossa vida financeira não nos permite refletir, fazer uma transição, ou encontrar mais significado no trabalho, mas do sentido, a gente pode ir inserindo na nossa vida profissional e na nossa vida como um todo, e aí ampliando o nosso bem-estar. Isso vai ficar mais claro agora, que é um modelo significado, prazer e forças. Ele fala o seguinte, o
que tem significado para mim? Aqui ele deu um exemplo, né? Resolver problemas, escrever, trabalhar com crianças, ativismo político, música. O que me causa prazer? Velejar, cozinhar, ler, música. Olha que música apareceu de novo, né? Estar com crianças, apareceu de novo. E as minhas forças? Que agora eu conheço as minhas forças, eu sei que senso de humor, entusiasmo, lidar com crianças, resolver problemas. E aí, quando eu sento e eu reflito nesses 3 aspectos, eu consigo encontrar uma intersecção interessante. E aqui no caso do exemplo, música e crianças são coisas que têm significado, prazer e fazem parte das minhas forças. E se eu fizer um trabalho relacionado a isso, eu tenho a tendência a ter muito mais satisfação, porque está dentro dos meus interesses, dentro daquilo que tem sentido para mim. E aí eu volto a falar das moedas. Tem gente que não consegue, não pode, nesse momento da vida, fazer esse exercício e tomar algumas decisões. Mas como é que eu uso essas moedinhas? O significado do prazer e das forças naquilo que eu já faço, naquilo que eu já desempenho hoje. Tem momentos na vida que a gente realmente não pode largar tudo e viver aqui da intersecção do meu Ikigai, né? Significado, mas eu posso trazer esses elementos de uma maneira ou de outra para dentro do meu trabalho. Então, entender se aquele trabalho, se eu consigo dar mais significado para ele, pensando lá na ponta no meu cliente ou em quem eu impacto, se eu consigo colocar outros elementos do PERMA no meu dia a dia, trazer mais emoções positivas, criar um pouco mais de desafio, usar mais as minhas habilidades, as minhas forças, né? Porque a psicologia positiva, ela tem muito isso. Olha para o que tá bom, né? Olha para aquilo que faz sentido hoje também. E não só ficar tentando consertar aquilo que não tá bom ou aquilo que não me faz muito bem. Então, a gente reenquadra, a gente traz o prisma do não gostar, do não estar satisfeito, para tentar olhar para as coisas que naquele momento têm significado, podem causar prazer e que utilizam aí as suas forças e habilidades. E aí, no caso desse aluno específico que a gente estava conversando, ele entendeu, então, que ele poderia tocar violão com a família, que ele poderia trazer mais daquilo que é o flow dele, que é as habilidades dele, para a vida dele, não só para o aspecto profissional, né? Porque a gente está falando do aspecto profissional, mas a vida é muito integrativa, a gente tem várias outras áreas aí para equilibrar, né? E aí, gente, tem 3 perguntas que, se vocês não tiverem papel e caneta aí, tirar uma foto da tela, que essas perguntas vocês talvez não consigam responder agora, mas são as 3 perguntas para esse modelo do SPA, né? Então, o que é que faz, a pergunta 1, com que as coisas tenham significado para mim? Em outras palavras, o que é que me traz um sentimento de propósito? Que o que eu estou fazendo tenha um propósito. E aí eu não estou falando de propósito transcendental, estou falando de propósito de sentido mesmo, sabe? O que eu faço serve para quê? E a pergunta número 2 é o que me dá prazer? O que me dá alegria? O que eu gosto de fazer? Eu posso não gostar exatamente daquilo que eu estou fazendo no momento, mas alguma coisa dali eu gosto. Alguma coisa dali me dá mais prazer. O que é isso, né? E a pergunta 3 é, quais são as minhas aptidões? Vamos fazer levantamento de forças, vamos entender quais são os nossos talentos, habilidades. Hoje a gente tem uma série de testes, inclusive, gratuitos na internet, né? Tem o teste via forças de caráter, é só jogar no Google via forças de caráter, que vocês vão ver lá o ranking das suas forças de caráter. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, né? Amor ao aprendizado. Olha só, o que eu faço da minha vida, né? Eu ensino, então para ensinar eu preciso aprender. E aí eu uso essa minha força praticamente todos os dias. Quando a gente usa as forças que estão lá no topo do ranking, a gente tem mais sensação de bem-estar também, felicidade, a minha curiosidade, honestidade. Então, vamos entender aquilo que a gente tem de bom e colocar em prática também. Então, essas são as 3 perguntas que talvez a gente não consiga responder tão rápido, mas que são importantes para a gente pensar aí a respeito do sentido do trabalho. E, né, para finalizar, o modelo PERMA, as realizações, que é de achievements em inglês, realizações celebração de pequenas entregas também. Muitas vezes a gente entende realização como um grande feito. Minha realização vai ser a minha promoção, minha realização vai ser eu ser chamado para um projeto X, minha realização vai ser quando eu me formar. Peraí, a prova que você fez ontem e que você se esforçou, que você estudou, isso não é uma realização? Você conseguir ir lá e fazer sua prova, né? E aquele projeto que... As pequenas conquistas do dia a dia, né? Sim, exatamente.
E aí, é justamente essa ideia de fatiar o grande e olhar para aquilo que eu consigo entregar no dia a dia e ficar satisfeito com isso também, porque a gente espera para ficar satisfeito lá na frente. Então, vamos trazer essa realização mais para o dia a dia, porque com certeza a gente entrega muitas coisas todos os dias e a gente pode ficar feliz com elas. Então, e aí, os pontos principais para a gente recordar é que ser feliz no trabalho é possível, né? Não excluindo que vai haver problemas, desafios, insatisfações, mundo VUCA e tudo isso, mas que com ações intencionais eu posso cultivar elementos do bem-estar, esses elementos que a gente viu. E também um ponto muito importante é não espere que façam por você. É muito legal quando a empresa tem esse olhar, né? Inclusive eu trabalho aí conversando com as empresas também para que elas tenham esse olhar. Mas, se a sua empresa não tem, não espere, faça por você, pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pela sua felicidade, né? E aí eu finalizo com uma frase aqui que às vezes nós não podemos mudar o trabalho, ou mudar de trabalho, né? Que foi o que a gente estava falando, mas a gente pode trabalhar, ter uma percepção mais otimista e carregada de moedas definitivas, que são os sentidos daquilo que a gente faz. Foi um desafio para mim falar sobre o mundo do trabalho, porque na área da psicologia, minha área é do desenvolvimento humano, principalmente da criança, né? É essa área que eu trabalho, é essa área que eu pesquiso, né? Mas então, na minha fala do mundo do trabalho, tem tudo a ver com esse mundo da criança, né? Então, eu acho que assim, essa fala da Evelyn, tudo que ela trouxe, assim, foi bem bacana, né, no sentido do construto, do que está sendo falado a respeito hoje de felicidade, de busca de felicidade, felicidade em vários espaços, né, quer dizer, é possível ser feliz, né, como vimos em várias webinars ali, mas é engraçado quando a gente pensa nessa discussão sobre felicidade, né, porque significa que, então, de fato, descobrimos que não somos felizes como imaginávamos, né? Ou talvez as pessoas começaram a se dar conta que as pessoas não estão tão felizes como a gente gostaria que tivessem. E o que aconteceu no meio do caminho? Porque eu duvido que todos nós, desde que nascemos, não tivemos o objetivo de buscarmos ser felizes. Né? Quer dizer, alguma coisa no caminho deu errado, alguma coisa saiu do trilho, né? E esse alguma coisa que saiu do trilho e que faz com que a gente tenha que hoje pensarmos bastante sobre essas questões e tentar, inclusive, criar ferramentas e formas de ajudar as pessoas agora, num momento da vida delas, muitas delas, assim, a buscar compreender que é possível elas serem felizes, que as escolhas que elas fizeram em determinado momento não vão determinar a sua vida no sentido de infelicidade. Como você mesmo falou, Regina, né? Você escolheu ou escolheram para você alguma coisa que parecia que seria a determinação de alguma coisa que geraria grande tristeza, angústia, ansiedade, né? Mas que depois você pode ver, e é isso que a teoria, né, positiva fala, da questão da resiliência, da busca de olhar, que não necessariamente uma escolha em um determinado momento, ela pode ser definitiva e gerar na gente, na verdade, uma não revisão e uma possibilidade de construção. Então, aí eu vou trazer, então, dessa psicologia do desenvolvimento, um pouco da questão da criança, né? Quer dizer, para mim, então, a pergunta que eu falo é qual o significado, né? Quando a Evelyn fala sobre a importância de atribuir significado, então, a pergunta que eu gostaria que vocês respondessem para vocês, né, que estão ouvindo, a primeira coisa é qual o significado de trabalho na vida de vocês, né? Qual o significado do trabalho? Isso é muito importante, ninguém para perguntar sobre isso. As pessoas perguntam para as crianças o que elas querem ser quando crescer, mas não perguntam o significado do que é trabalho. Então, o que é felicidade? É satisfazer com algo que você faz, com algo que te dá prazer, é você terminar uma atividade e ficar feliz. Quem tem uma criança em casa, vê a felicidade dela quando ela termina alguma coisa, ou um desenho, ou uma atividade, ela chega para a gente e fala:
olha, consegui vencer essa tarefa, né? E a felicidade dela é tão grande que às vezes a gente até se surpreende com aquela felicidade nossa. E a gente até, como adulto, usa aquela expressão, ai, como criança é bobinha, né? Se satisfaz com qualquer coisa. Olha o que a Evelyn terminou de falar, que a felicidade são fatias, são momentos. E olha o que a gente fala quando a gente vê uma pessoa feliz num determinado momento com uma coisa que é aparentemente muito simples. A gente reduz a uma coisa boba. Nossa, felicidade é isso? Ai, coitada, quando ela crescer que ela vai ver felicidade, o que vai ser, né? E, na verdade, a gente... Por isso que, assim, é interessante a gente pensar como que a gente construiu os significados e quais são os significados que a gente constrói no nosso fazer. Então, o que eu faço? Como que eu faço? Então, desde pequeno, como nós, né, pais, valorizamos o fazer da criança, o arrumar um quarto, ou fazer uma atividade. Quanto que eu vejo sempre crianças pedindo para os pais assim, deixa eu cortar um negócio com você, deixa eu ficar na cozinha com você te ajudando a fazer tal coisa, ou deixa eu... E o que nós fazemos geralmente é inibir essa atividade. Quando você olha a criança como incompetente, ou seja, como aquela que não consegue executar, é o mesmo olhar que você tem para o seu funcionário, ou para o seu parceiro, ou para a pessoa que está do seu lado no mundo do trabalho. Tanto que tem muitas pessoas no mundo do trabalho que não deixam o colega produzir, porque ele acha que só ele produz melhor, só ele sabe fazer melhor. Você não quer ver se o outro consegue fazer, ou esperar ele produzir, ou esperar ele construir, né? Muitas vezes a gente fala de alguns gestores, né, que falam, não, vamos sair, tem que sair fora da caixa, tem que pensar fora da caixa, tem que permitir com que as pessoas se desenvolvam, mas ele mesmo, né, de alguma forma, às vezes ele não permite isso, ele dificulta isso, porque ele não dá uma das coisas mais importantes que nós deveríamos, confiança e autonomia, né? Quer dizer, quando você deixa o seu filho fazer alguma atividade, você permite com que ele desenvolva essa habilidade. Então, assim, é óbvio que você vai ter que monitorar para que você olhe, e isso vai te dar um pouco de trabalho, como dá trabalho, por exemplo, para nós, como a Regina falou, né, nós desenvolvemos várias atividades, dentre elas a gestão, né? É lógico que quando uma pessoa chega num lugar de trabalho, ela precisa da sua ajuda no primeiro momento e do seu apoio para que ela possa ser inserida dentro daquele contexto. Ela não vai chegar ali sem que ela de alguma forma seja ajudada dentro daquele contexto. Então, nós sabemos que nós estamos ali para colaborar, para ajudar. E aí que entra a questão, o quanto nós conseguimos fazer e quanto nós aprendemos a fazer isso ao longo da nossa vida, né? O quanto nós conseguimos esperar, quanto nós conseguimos ser empático, que é outra palavra muito importante que está sendo usada hoje e que as pessoas não sabem, né? É interessante porque na psicologia hoje, a gente está ajudando muito as pessoas, e é uma área de estudo muito grande, a desenvolver habilidades sociais, quer dizer, se colocar no lugar do outro. Essa é a minha área de estudo, né? Eu vejo quando a criança consegue desenvolver essa habilidade de pensar o que o outro pensa e como que ela consegue fazer isso. Essa habilidade parece uma habilidade muito fácil, mas não é. Ela precisa ser aprendida e aprendida com o adulto. O adulto que tem que ajudar a criança a entender sentimentos e emoções dos outros. Mas quando ele não faz isso, quando ele não consegue falar para a criança, olha, não faz isso porque seu amigo ficou chateado, porque ele nem conseguiu ele ler o que o outro amigo ficou chateado. Como que ele pode ajudar a criança a ler os sentimentos e expressões se ele não faz isso? E quando a gente fala no mundo do trabalho, a gente está falando de desenvolver essas habilidades pessoais. Bom, muitos adultos não sabem fazer leitura do outro, porque ele entrou no mundo de trabalho, no mundo competitivo. Ele está pensando mais como que ele vai manter aquele emprego, como que ele vai competir com o seu colega, não é o seu parceiro, como todo, que isso que Kevin falou, a gente tem que prezar para o relacionamento, tudo isso que a psicologia positiva, que a Evelyn trouxe, né, com muita clareza, que nós estamos estudando dentro da área da psicologia positiva, é tudo que nós estamos percebendo que nós não desenvolvemos ao longo de uma história, ou que nós deixamos e que isso está deixando a gente muito infeliz. Porque se a gente gosta de viver junto com as pessoas, e se o mundo de trabalho é a minha segunda instituição, onde eu passo o maior tempo, porque o primeiro lugar que eu passo mais tempo, primeiro com a minha família, depois com a escola, né, onde eu passo mais tempo, e depois o mundo do trabalho.
Se na minha família eu tenho competição e rivalidade com meus irmãos, eu tenho que sempre mostrar onde que eu estou, que lugar que eu pertenço, que lugar que eu fico, e na escola eu tenho que sempre ser o melhor aluno, o aluno exemplar, aquele, à frente de todos os colegas, e abre aspas aqui, vocês podem perceber que muitos alunos, eles entram eu percebo, né, enquanto professora, muitas vezes eu brinco com eles e falo assim, não olhem a nota, tentem ver o que vocês agregaram de conhecimento. É o conhecimento agregado que transforma, não é a nota. Porque se for depender dela, não estaria nem eu aqui como professora, entendeu? Porque durante a minha formação, eu não fui a pessoa que tirei as melhores notas. Não fui a primeira aluna da sala. E isso não me impediu de crescer profissionalmente, de me tornar a profissional que eu sou, né? Na verdade, a gente tem que entender que ali, o que você está aprendendo? O que você está absorvendo? Por que você está ali? É gostoso estar ali, né, com seus colegas? Eu vejo muitos alunos preocupados com a formação, o dia que vai receber o canudo, mas esquece de conviver com os seus amigos ali, conhecer os seus colegas de sala, se deslocar, tentar. Trabalho em grupo é muito difícil dentro de uma sala de aula, porque os alunos não gostam de trabalhar em grupo. Sempre tem um que acha que ele sabe fazer melhor, ele toma a frente, ele resolve o trabalho e deixa os outros assinarem, porque ele tem esse comportamento que depois, se nós não olharmos para ele, para esses comportamentos que nós fomos desenvolvendo ao longo da nossa história, esses comportamentos vão ficar caros para nós, como a Evelyn falou. Esses comportamentos ficam caros e nos deixam infelizes, porque quantas pessoas eles são gestores sozinhos, eles não conseguem ter pessoas que eles não sabem nem se eles podem ter uma parceria, isso que a Evelyn falou de amizade, que a gente pode falar assim, você confia, você consegue estar com o seu colega de trabalho e saber que você pode, junto que você está com ele e que ele vai poder fazer alguma coisa com você, você pode confiar que esse trabalho vai acontecer porque vocês dois têm uma sintonia, que é aquilo que ela falou, o respeito e assim sucessivamente, mas para você fazer isso, você teve que confiar. Você teve que, no primeiro momento, estabelecer essa relação de confiança e de empatia. E como que você fez isso? Você soube fazer isso? Você sabe construir isso? Né? Com quem aprendeu? Então, se nós pensarmos que muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas em dizer para nós, estude muito porque você tem que se tornar alguém no futuro. Estou preocupado com o inglês, com o francês, com o alemão, preocupado com a escola, que notas, mas não preocupado com as pessoas, como elas estão, o que elas sentem, né? Então, muitas vezes a gente vê, mesmo dentro da família, que é um grupo onde as pessoas têm que interagir, as pessoas, cada um, estão isoladas dentro do seu quarto, assistindo o seu canal individual, sua série individual, e não conseguem interagir. Então, como que eu aprendo ser humano, ser social? Eu só aprendo ser social com outro ser humano. Então, eu preciso de alguém que me ensine. Então, a criança e o adolescente, ele vai desenvolvendo habilidades nesse sentido que vão servir para o mundo do trabalho e que chegariam no mundo do trabalho como uma coisa muito natural, porque a motivação tem que ser uma coisa natural. Nós temos uma motivação para fazer. A motivação é natural do ser humano, é intrínseca, você quer dar certo, você quer fazer. Se você foi, muitas vezes, quando a gente contrata, é difícil você contratar uma pessoa que está falando, não, eu não quero vir trabalhar aqui. Né? Você está querendo, ela está se dispondo a estar ali. Então, se ela está dispondo, o que ela tem de perspectiva, né? Qual é a perspectiva dela, né? E aí que é onde que a Evelyn falou, quer dizer, que a gente tem que ter o que a gente chama, principalmente de propósitos. Quais são os nossos propósitos? Será que tem clareza a criança dos propósitos, daquilo que ela está fazendo, serve para quê, por quê? Tem consequências, né? As nossas ações têm consequências, muitas vezes a gente nem se dá conta disso, né? Quais são consequências? Então, quando você fala para o adolescente, quais consequências? Vamos refletir sobre os propósitos, né? Por que você tem que estudar? Ou por que você está estudando? É só para ser alguém? Ou porque você está podendo agregar conhecimentos que vão ser muito importantes para a sua vida diária, né? Porque o profissional, principalmente, que se forma na universidade, ele vai atuar na vida diária daquela profissão. Então, ele tem que ter
ele tem que ter recursos para que ele possa fazer isso. Então, se ele se dedicar para passar de ano somente, se ele dedicar só para pegar um diploma, quais são os propósitos? Cadê o recurso? Como que eu vou ser um profissional, né, um profissional que eu desejo ser, ou será que é esse o meu propósito? Eu tenho o propósito de ser um excelente profissional? Né? Se eu tenho, como que eu posso fazer isso? Isso não é mágica. Nós também temos que nos adequar à forma como os outros. E aí a gente tem que lidar com noções básicas, como limites, né? E que aprende-se ter noções de limites, né? Limite pelo outro, saber olhar. Sabe quando você olha uma pessoa que você está olhando e vê que ela não está gostando daquela brincadeira? A expressão do rosto dela, a gente tem um teste que a gente trabalha com criança, que a gente mostra a carinha para a criança e conta uma historinha, né? Mostrando que aquela historinha é de uma criança que está sendo... As pessoas estão tirando sarro dela, mas aparentemente a carinha dela é de sorriso. Só que a gente pergunta, mas você sabe como ela está se sentindo por dentro? Né? Então a gente tenta mostrar para a criança assim, você pode estar com um sorriso no rosto, mas aqui dentro você está sofrendo muito, ele está sofrendo. Será que você consegue perceber que ele não está gostando daquilo? Então é a mesma coisa nós no mundo do trabalho. A gente se relaciona com as pessoas e às vezes a gente não está percebendo que aquela pessoa está totalmente adoecida do nosso lado, que ela está precisando de ajuda e que nós temos que ajudar. Então quando a gente fala de uma mudança de perspectiva do mundo do trabalho, a gente tem que entender, e aí eu partilho, né, de uma visão, né, um pouquinho diferente da questão da resiliência, que é da professora Linda, que ela fala justamente assim, que a resiliência não depende só de nós, da nossa capacidade, porque as nossas formas de agir também dependem do contexto que nós estamos inseridos. Não adianta eu querer ser um excelente funcionário se as metas não estão claras, se as pessoas não deixam claro o que querem de nós, o que você quer de mim, o que você... Então, a mesma coisa quando a gente espera do nosso filho, das nossas pessoas, o que você quer? Quando você expressa sentimentos e fala assim, eu não gostei disso que você fez, ou, poxa vida, isso que você fez, nossa, foi excelente, mas a gente não tem costume, que é isso que a gente chama hoje de generosidade, nós não somos generosos, a gente não sabe elogiar as pessoas, a gente só sabe muitas vezes criticar, muitas vezes a gente vê um amigo do trabalho que fez uma coisa tão bacana e a gente às vezes não fala isso e não fala isso na equipe para que ele não se sobressaia ou talvez para que ele não ganhe um lugar daquele que você talvez na sua visão na sua visão de trabalho você tem uma visão muito hierárquica de trabalho. Então muitas vezes nós temos aquela visão de trabalho ou só para ganhar dinheiro ou como uma visão de hierarquia. Eu estou aqui para ocupar um espaço. Não tem problema se seu propósito foi esse, se você quer ocupar o primeiro lugar da presidência, não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum com isso. Mas é interessante a forma como você vai lidar com isso. E aí quando você fala, Regina, que nas escolas eles estão ensinando exatamente isso, porque é justamente o que a Evelyn estava falando, quer dizer, se você for ver o que é o mundo VUCA, é esse mundo de instabilidade, esse mundo da novidade. Nós estamos vivendo agora exatamente isso. Na verdade, nós estamos vivendo a incerteza, né? Nós temos aqui uma pandemia que virou o mundo de cabeça para baixo. E ele está fazendo com que a gente, justamente, fique ansioso, porque é como se tirasse as coisas do lugar, tirou tudo do lugar. E é como se assim, como que lida com as coisas que saíram fora do lugar? Como se a gente não tivesse um repertório que pudesse colocar a gente num outro lugar da qual não seja talvez esse, ou parecido, ou próximo, que Piaget chamaria assim, nós temos que nos adaptar a um momento de equilíbrio, desequilíbrio, e vamos buscar um processo de adaptação, né? Então, como que a gente faz para se adaptar a essas realidades, essas novas? A gente percebe nas empresas hoje que não dá para você fazer as coisas sozinhos. Nós precisamos de gente que é isso que você falou. Não dá para você se formar em informática, comunicação social, em psicologia, em direito. Você não consegue. Então, as pessoas tinham uma ideia, há um tempo atrás, que elas conseguiriam lidar com tudo isso se formando em 500 coisas. Tendo que se formar em diversas áreas para que ela abraçasse todo o conhecimento. E hoje a gente percebe que o conhecimento ele é trocado. Eu troco. Então, isso é uma das habilidades que a gente tenta ensinar na faculdade, através de metodologias ativas, né? A importância
de você perceber que você está num grupo onde as pessoas, cada um, vão contribuir com aquilo que elas construíram, com aquilo que elas têm na sua história, como elas foram se construir. E o grupo tem que ser um espaço, e o trabalho tem que ser um espaço que me permita errar, que me permita tentar, e não um espaço de punição, onde alguém olha para você e sempre diz assim, por que você fez errado? Mas o espaço que não te deixa insegura, mas muito pelo contrário, o espaço que vira para você e fala assim, poxa, mas tudo bem, você fez por esse lado, você tentou, mas não era para esse caminho, olha, né? Então me dissesse qual caminho você... Muitas vezes parece que as pessoas criam armadilhas no mundo do trabalho justamente para as pessoas caírem nessa armadilha, né? E justamente se darem mal para que você possa se dar bem, né? Então são formas, às vezes, perversas. E essas formas perversas, às vezes, elas fazem com que o ser humano se sinta culpado. Por isso, né, muitas pessoas que no mundo do trabalho estão adoecendo tanto, porque elas acham que não têm competência para que elas possam trabalhar, né, ou que elas, para desenvolver, né, para se desenvolver. E aí elas preferem desistir, né. Esse é muito difícil.